Good evening, how are you today? Today I'm great, thank you. Hoje nós vamos trabalhar com o texto, nós vamos trabalhar em cima do dia da Sarah. Nós temos aqui o título, deixa eu mostrar para vocês. A Day in the Life of Sarah. Um dia na vida da Sarah. Aqui a gente também poderia dizer A Day in Sarah's Life. Os dois estariam corretos. Nesse texto, há uma mistura de simple present, focado em hábitos e rotinas, e o present continuous, focados em ações que estão acontecendo no momento ou durante um período específico. Vocês vão identificar onde estão esses tempos verbais no texto, porque eu vou mostrar para vocês agora mesmo. O que está em negrito são os verbos conjugados no simple present. São os verbos que estão indicando que a Sarah faz essas atividades de forma rotineira, habitual. E as palavras que estão em rosa, aqui e também tem aqui, são os verbos no present continuous, os verbos que indicam as ações que estão ocorrendo em um período específico na vida da Sarah. Ok? Vamos começar com a primeira tarefa, que é a leitura. Eu vou ler o texto completamente. Se vocês quiserem, vocês param o vídeo e leem em voz alta, ou vocês fazem a leitura após o final dessa aula. Então vamos lá. Sarah lives in a small town. Every morning she wakes up at 7 a.m. and has breakfast. She usually eats cereal and drinks orange juice. After breakfast, she goes to work. She works in a big office in the city center, and she takes the bus to get there. Sarah is working on a big project this week, so she spends a lot of time at her desk. Right now, Sarah is sitting at her desk, writing an email to her colleague. She's thinking about the meeting later in the afternoon. At lunchtime, she eats with her co-workers in the office kitchen. She usually has a sandwich or salad. In the afternoon, Sarah often speaks with clients on the phone, but today, she's meeting with a new client in person. In the evening, Sarah goes home and relaxes. She usually watches TV or reads a book. Right now, she's watching her favorite show on TV. Então, essa é a leitura sobre o dia da Sarah. Vou traduzir rapidamente. A Sarah mora numa cidade pequena. Toda manhã ela se levanta às 7 da manhã, toma o café da manhã, come cereal e toma suco de laranja. Depois do café da manhã ela vai ao trabalho. Ela trabalha num escritório grande no centro. Ela pega o ônibus para chegar lá. A Sarah está trabalhando num projeto grande essa semana e ela gasta muito tempo na sua mesa de escritório. Agora mesmo a Sarah está sentada na mesa, escrevendo um e-mail para o colega dela. Ela está pensando sobre a reunião que vai ter mais tarde, nessa tarde. No almoço, ela come com os colegas de trabalho na cozinha do escritório. Ela normalmente come um lanche ou uma salada. À tarde, a Sarah normalmente fala com os clientes por telefone, mas hoje ela vai se encontrar com um novo cliente pessoalmente. À noite, ela vai para casa e relaxa. Ela normalmente assiste TV ou lê um livro. Agora ela está assistindo o programa de TV favorito dela. Ok, então vocês têm aí uma ideia do que
nós estamos relatando sobre a Sarah. Vamos estudar agora por partes. Sarah lives in a small town. Se você quiser dizer que uma cidade é pequena, você pode dizer para uma cidade pequena, a small town or a small city. Every morning she wakes up at 7 a.m. Então vejam só, eu não vou trazer novamente a regra de conjugação para a terceira pessoa do singular, que a gente já viu isso anteriormente. Eu vou deixar o vídeo logo aqui, caso você tenha perdido. Para a maioria dos verbos regulares em inglês, você vai adicionar o S no final dele, para conjugar com he, she e it, certo? Então, não importa onde esses verbos estejam na frase, se esse verbo indica atividade que essa pessoa está fazendo, a terceira pessoa do singular está fazendo, você deve conjugar da mesma forma. Sarah lives, Sarah wakes up, Sarah has, Sarah eats, Sarah drinks. Então, se aqui, por exemplo, você esqueceu de acrescentar o S, Sarah drink orange juice. Todo mundo vai entender, mas o problema é que está gramaticalmente incorreto. Eles entendem o que você quer dizer, mas eles também percebem o erro que você está cometendo. Então não é só para enfeitar, para acrescentar algo. É simplesmente para obedecer uma norma da língua inglesa. Então, olha só. A maioria aqui dos verbos são regulares, com exceção do verbo to have. Ele é irregular. Então, quando nós vamos conjugar o verbo have com a terceira pessoa, ele fica has. Ok? She usually eats. Usually é o advérbio de She usually eats. Usually, gente, lembra o advérbio de frequência, com que frequência a pessoa faz uma atividade. Usually é normalmente, é praticamente todo dia. Então é por isso que o verbo, o usually, está sempre conectado com o verbo no simple present, porque fala de hábitos, rotina. Então, ela normalmente come cereal e toma suco de laranja. Suco em inglês é juice. Tem um i aí, mas é só para te confundir. Não tem o som de i na pronúncia de suco em inglês. É juice. Juice. Orange juice. Orange acaba com j. Juice também tem o mesmo som, né? Ju. Então, você vai dizer orange juice, como se j aqui do orange desaparecesse. Orange juice, orange juice. Olha só que legal essa colocação aqui. After breakfast. Depois do café da manhã. Quando a gente faz isso depois de uma atividade, com certeza a próxima frase, depois da vírgula, vem a atividade seguinte, depois de tomar o café da manhã, depois do café da manhã. After breakfast, vírgula, she goes to work. Para dar continuidade à atividade que ela faz diariamente. After breakfast, she goes to work. Eu posso te perguntar, what do you do after breakfast? O que você faz depois do café da manhã? After breakfast, I take a shower. After breakfast, I watch a video on YouTube. Certo? Lembrando que o verbo go termina com o, então para esses verbos que com a terminação o, a gente adiciona es no final desses verbos para conjugar com a terceira pessoa. She goes to work.
Ela vai para o trabalho. Não esqueça do to depois do go, gente. She goes to work. A gente não usa go to quando a gente fala ir para casa. Ir a casa é go home. Ou ir ao centro, go downtown. Mas para o resto, ir para algum lugar, a algum lugar, vai ser go to ou go to the. Depende para onde você vai. Para alguns lugares é só to, para outros to the. A gente vai aprendendo com o tempo, observando, ouvindo para repetir. She works in a big office in the city center. In a big office, no escritório grande. Aonde? In the city center ou center. City center é o centro da cidade. Você pode trocar tudo isso daí, ó, in the city center e falar apenas downtown. She works in a big office downtown. Os dois significam a mesma coisa, centro da cidade. She takes the bus to get there. Ela toma o ônibus para chegar lá. Chegar em inglês é arrive, mas o get substitui esse verbo arrive. To get there, para chegar lá, é a mesma coisa. There é lá. To get there, para chegar lá. Sarah is working on a big project this week. Agora a gente está falando que essa semana, você vê que a expressão de tempo ajuda a gente a definir quando algo está acontecendo e que tempo verbal eu devo usar nesse período de tempo. Essa semana, ou seja, é um período específico, temporário. Ela está trabalhando num projeto grande. Sarah is working on a big project this week. Project ou project. Você pode omitir o som da letra C aqui. Project. Project this week. Assim, ela gasta muito tempo na mesa de escritório. So she spends a lot of time. Quando você quiser dizer muito tempo numa frase afirmativa, use essa sequência aqui, ó. A lot of time. Quando for afirmativa. She spends a lot of time at her desk. A preposição at aqui está dizendo que ela está sentada na cadeira, né? Mas ela está na mesa de escritório, está sentada, mas na mesa de escritório trabalhando. Se a preposição aqui fosse on, então estaria dizendo que ela está sentada literalmente em cima da mesa. Lembra aquela frase? The book is on the table, que o livro está sobre a mesa. Então, se fosse on her desk, seria, nossa, ela está sentada. A gente tinha que imaginar a Sarah sentada em cima da mesa. Então, por isso que a gente fala at her desk. At the table. As pessoas estão sentadas na cadeira, mas na frente dela tem a mesa onde ela vai comer, onde ela vai ter uma reunião. At the table. As pessoas estão sentadas ao redor da mesa. Estão sentadas na cadeira ao redor da mesa. Nessa segunda parte, vocês veem que nós temos o present continuous destacado em todas essas atividades que a Sarah está fazendo. Essa é a situação que vocês têm que imaginar. São ações que estão acontecendo no momento em que a pessoa está narrando ou está acontecendo num período específico. Por exemplo, right now. Quando você vem com esse right now, nesse momento, agora, Sarah is sitting. Então, você vai usar o present continuous com essa expressão de tempo. Right now, algo está acontecendo. Right now, Sarah is sitting at her desk. Agora, ela está sentada na mesa. Fazendo o quê? Writing an email. Ela está escrevendo um e-mail. E também, she's thinking, ela está pensando about the meeting later. Ela está pensando sobre a reunião que vai acontecer mais tarde, tá? Aqui nós temos
o simple present. Por quê? Olha só, o texto fala de uma ação contínua, habitual. É lunchtime, na hora do almoço, ela come com os colegas na cozinha lá do escritório. Ela normalmente, she usually, gente, fala de atividades que acontecem com frequência. Nisso vem o simple present. Ela normalmente come. Ela normalmente está comendo? Não, isso não funciona na língua inglesa. Não faz sentido. Então, she usually has a sandwich, to have lunch, to have dinner, to have breakfast. É a mesma coisa que dizer to eat breakfast, to eat lunch, to eat dinner. Então, ela come um lanche ou salada. A Sarah tem um dia típico, como muitos americanos. Eles não dão prioridade a refeições como nós. Arroz, feijão, proteína, salada. Eles comem algo rápido para não atrapalhar o dia a dia deles. Principalmente pessoas ocupadas, atarefadas, busy, como Sarah. Então eles vão comer bem mesmo, se dedicar, né, àquele tempo prazeroso de comer, só é dinner time, só na hora da janta, certo? Então, she eats with her coworkers in the office kitchen. She usually has a sandwich or salad. É o que ela tem diariamente, normalmente, tá? In the afternoon, olha só, in the afternoon, isso acontece toda tarde. Por quê? Porque nós temos o often aqui que diz que à tarde ela geralmente fala com os clientes por telefone, ok? But today, olha o contraste, but today, mas hoje está acontecendo algo diferente. Today she's meeting with a new client in person. Hoje ela está se encontrando com um novo cliente pessoalmente. Pessoalmente em inglês é in person. E para acabar, in the evening, à noite, Sarah goes home and relaxes. Então está dizendo que toda noite que ela faz, vai para casa, relaxa. Algo habitual também, por isso que nós temos aqui o simple present. She usually, de novo, watches TV or reads a book. Ela normalmente assiste TV ou lê um livro. Right now, agora, o que ela está fazendo? Right now, she's watching her favorite show on TV. Agora, nesse momento, ela está assistindo o programa de TV favorito dela. Perceberam como fica mais fácil entender a inclusão do simple present and present continuous em ações? Ações que são rotineiras, que acontecem com muita frequência ou sempre, ou ações que estão acontecendo em um momento específico, ou estão acontecendo no momento da fala. Espero que ficou tudo claro. Vamos ao exercício. Vocês têm que responder. You're going to answer these questions about Sarah. Alright? So, the first question is, what time does Sarah wake up? Se uma pergunta começa com what time, é que horas? É uma pergunta no simple present. Does Sarah? Vocês lembram, né? Que em perguntas negativas nós não alteramos o verbo na terceira pessoa do singular. A gente só altera o verbo na afirmativa. Negativa e interrogativa, nós temos aqui o auxiliar do verbo. O does vem antes do sujeito, he, she, it. E o verbo, ele mantém na sua forma original. Então, what time does Sarah wake up?
Eu não quero, não é certo vocês só colocarem aí a hora, 7, que é o horário que ela acorda, 7. Tá errado, o que você vai aprender com isso? Aprenda, acostume-se com a estrutura da língua inglesa. Então vamos lá, nós temos aqui no texto, olha. She wakes up at 7 a.m. Essa é a resposta decente que você pode dar a essa pergunta. What time does Sarah wake up? She wakes up. Aí sim você vai conjugar o verbo com a terceira pessoa, que é afirmativa, wakes. Vai colocar o S no final de wake. She wakes up at 7 a.m. Antes da hora que algo é feito, a gente coloca at. At significa às 7 horas. Ela se levanta às 7 horas. Como a gente fala em português, às 7 horas, em inglês, at 7 a.m. Question number 2. What is Sarah doing right now? O que a Sarah está fazendo nesse exato momento? Bom, tem duas partes no texto onde relata o que ela está fazendo no momento. Que é, primeiro, ela está trabalhando num projeto grande e segundo, até começa, né, dessa forma o parágrafo. Agora ela está assistindo o programa de TV favorito dela. Você pode responder duas vezes, ok? Como se uma não existisse. What is Sarah doing right now? She's working on a big project this week. Ou she's watching her favorite TV show now. Só que vejam bem, what is Sarah doing right now? Se alguém te pergunta algo assim, o que você está fazendo agora? Na minha opinião, quando alguém faz uma pergunta assim, ele quer dizer o que essa pessoa está fazendo de importante. Então, eu colocaria aqui, she's working on a big project this week. É isso que eu colocaria, tá? Mas tudo bem. Essa pergunta é semelhante a essa aqui, ó. Is Sarah working on a new project this week? Eu responderia yes. She's working on a big project this week. Where? Onde? Where does Sarah work? Where é... Qual a localização? Sarah works in a big office downtown. Qual é outra forma de dizer centro da cidade, além de downtown, sem as preposições, né? Porque a gente não coloca preposição antes de downtown. She works in a big office in the city center. Very good. What does Sarah usually have for lunch? Ao invés de você esperar eu dar a resposta, pause o vídeo ou vai até o texto para confirmar a resposta para essa pergunta, certo? Lembra que eu disse que há muitas pessoas como a Sarah que comem coisas rápidas, práticas, para que não atrapalhem as atividades delas. Então aqui, she usually eats a sandwich or salad. And you, what do you usually eat for lunch? Olha que legal você fazer essas perguntas para você mesmo e responder. What time do you wake up? I wake up at. I usually wake up at. What are you doing right now? Right now I'm studying English. Right now I'm working on an important project. Where do you work? Where do you work? I work in São Paulo City. What does Sarah do in the evening? What does Sarah do in the evening? Aqui é uma pergunta no simple present. Então, o que normalmente ela faz à noite, né? Sarah goes home and relaxes. She usually watches TV or reads a book.
essa é a dinâmica do exercício. Vocês têm agora homework para fazer. Vocês vão adicionar aqui pelo menos mais 2 perguntas sobre a Sarah e vão responder. Depois vocês vão imaginar uma pessoa que vocês conhecem, pode ser uma celebridade, pode ser um personagem imaginário, vão fazer uma narração semelhante, um texto semelhante a esse e vão elaborar perguntas e respondê-las. Fácil, né? Ok, guys? Antes de ir embora, não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe com amigos e família que estão estudando inglês. Você chegou a assistir o vídeo que eu postei no domingo sobre choque cultural? Foi um vídeo muito bacana. Você que está planejando morar nos Estados Unidos, morar em qualquer lugar do exterior, fazer um intercâmbio ou mesmo viajar como turista, tem muitas informações que vão te preparar para essa viagem. Não se esqueça de se inscrever para receber informações como eu postei domingo, aulas como essas. E se você quiser se tornar membro do canal, você vai receber material didático em PDF e também muitos exercícios para vocês sempre estarem em contato com a língua inglesa de forma dinâmica e prática. Ok? See you tomorrow. Take care.